Eu me chamo Elceia, tá? Sou comunicadora e tenho 3 anos, faz 3 anos hoje, dia 7 de fevereiro, que o meu estado civil virou viúva, né? Faz 3 anos que eu deixei de ser casada para ser viúva. Foi uma experiência bem traumática, né? Isso aqui é uma tentativa de pôr para fora tudo que eu passei, né, durante a doença, como que eu tô me tratando, né? Porque a doença, o luto, ele desencadeou em mim uma depressão. Eu casei no dia 12 de novembro de 2016. Meu marido era o Marcos, a gente já namorava uns 4 anos, eu acho, uma coisa assim. Ai, gente, algumas datas, graças a Deus, eu já esqueci, tá? Então eu vou falar mais ou menos. Nós casamos em novembro, na verdade nós casamos no civil, em dia 10 de novembro de 2016 e casamos no religioso, né? A festa foi no dia 12, né? Era aniversário de 60 anos do meu tio. Seria, né, também, se minha mãe tivesse vivo, o aniversário dela. Então eu casei no dia do aniversário do meu tio e da minha avó, minha falecida avó, que já não era, minha avó Aurelina, que já não era mais viva, né? Nesse período também, mais ou menos a data de casamento, eu tenho problema com data. Então, assim, eu queria uma data fácil pra eu gravar. E meus pais fazem aniversário de casamento, meus pais ainda são vivos, né? Têm 80 anos. E meus pais fazem aniversário de casamento no dia 9 de novembro. Então eu falei, tudo perto, ótima data, enfim, fechou, né? E aí a gente casou, tava tudo certo. Na verdade, assim, meu marido, o Marcos, ele era policial militar, tá? Você sabe, e ele tinha problema com doença, com questão de médico. E aí, mais ou menos em maio, já tinha uns 6 meses que a gente tinha casado, né? Ele começou, na verdade, um pouco antes, talvez em... Isso fica até um alerta, né, para alguns sintomas. Acho que foi em abril, mais ou menos, abril para maio, ele começou assim, nossa, eu tô me sentindo estranho, tô tomando susto com a minha mão, tô para descer a escada, eu preciso segurar, né, assim, não sabe, se sentindo seguro descendo escada. Aqui no Rio, onde a gente mora, para atravessar de um lado para o outro da estação de trem tem escada, e ele precisa segurar, umas coisas assim, né? E aí a gente pensou que pudesse ser labirintite. E foi passando, né, esse mês, digamos assim, ele, tá sentindo aqui, parece que tá pulsando, tá estranho. E teve um dia que ele tinha ido trabalhar, né? Eu estava trabalhando, ele me ligou, disse que eu não estava passando bem, que foi parar lá, ele estacionava o carro dentro de um condomínio para ir trabalhar e ele se sentiu, parece que ele tinha ficado torto, né? Assim, como se tivesse perdido o movimento de um lado e tudo mais. Não estava bem. Eu me lembro que eu fui até, e assim, ele não ia conseguir dirigir de volta, tava com medo de não conseguir dirigir de volta, eu falei, a gente tem que ir no médico. Ele não tinha plano de saúde. Eu falei, não, vou aí te pegar. E aí eu deixei meu trabalho, né? Fui lá pegar ele. E só que ele já estava bem, então ele não quis ir ao médico, não quis procurar uma emergência, né? E aí a gente voltou para casa e continuou meio que não se sentindo estranho. E nós fomos a uma consulta, né? Até então ele tinha falado que ele, quando era pequeno, ele teve 2 convulsões febris. Eu tava achando que era labirintite ou alguma coisa assim que tivesse desencadeado, não sei. Pensei que não era nada demais. E a gente foi no médico, num clínico geral, e marcaram um eletroencefalograma para ele, até por causa dessa condição, né, dele já ter tido convulsões e tal. E ele começou a falar que estava se sentindo estranho. E um belo dia, a gente indo para Nilópolis, era no dia que a gente tinha consulta. A gente foi nessa consulta, passaram um eletroencefalograma e a gente tinha marcado no mesmo dia que ele tinha dentista. Para quem não sabe, eu sou do Rio, né? Aqui no Rio, na Baixada, a gente morava em Nilópolis. Ele tinha dentista, a gente tinha marcado o eletro. Então eu falei, não, a gente vai de manhã, eu almoço na minha mão, nos meus pais, você vai lá pros seus pais, depois você vai pro dentista. Depois de tarde a gente vai pra fazer o exame. Ele dirigindo, né, eu no carona, no meio do caminho, assim, ele
parou. Antes disso, de manhã, ele sentou, né? A gente ainda tava em casa, ele sentou e falou assim: eu não tô bem, tô sentindo minha veia do pescoço pulsar. E ele, você tá vendo? E pela primeira vez, porque assim, ele fazia isso, você tá vendo? Sente? Eu não sentia nada, eu não via nada. Pela primeira vez ele falou, sente? E aí eu senti, né? Eu botei a mão assim, dava pra sentir, dava pra ver, né? A veia dele pulsando. Mas até então, falei, o negócio tá meio estranho, não tá muito legal. Mas vamos, como a gente ia fazer o exame naquele dia, né? Então não tinha problema, era em maio de 2017. Não tinha problema nenhum, né? Então vamos lá. Eu falei até assim, é bom você não está bem que pega no exame, né? Essa palpitação, essa pulsação da veia do seu pescoço. E quando a gente estava no meio do caminho, indo para Nilópolis, ele dirigindo, ele parou o carro, ele falou, tá muito estranho, não sei o que é isso. E o lado esquerdo dele começou a ficar todo contorcido, né? Essas pessoas que têm problema muscular, né? E fica assim, com a mão toda torcida, assim, o pé também. E confesso que foi meio assustador aquilo. Não durou 1 minuto, ou se durou foi 1 minuto, durou muito pouco. Foi passando, mas assim, ele não estava seguro de si para ficar em pé, ele não estava bem, né? Ele passou, né, do banco do motorista pro banco do carona, por dentro do carro mesmo, e aí eu dei a volta e levei o carro até Nilópolis. Mas aí ele já estava melhor, eu falei, ai, que estranho, né? Ele estava assistindo meio dormente, mas não era o braço, é como se ele tivesse dormente, né? Ele me explicou mais ou menos assim. E aí a gente foi pra Nilópolis, como eu tava dirigindo, né? Deixei ele na casa dos pais dele. Fui pra casa da minha mãe e do meu pai, já perto da casa dos meus pais, fui perto da hora do almoço. Ele até então, fiquei lá um pouquinho, né, na casa dos pais dele. Eu falei, você tá bem e tal? Não, eu tava melhor. E aí eu falei assim, olha, aí eu falei, você vai no dentista? E ele, não sei. Eu falei, não, olha só, não vai no dentista, né, fica. Aí, vou ver. Aí fui pra minha mãe, eu falei, olha, eu vou pros meus pais almoçar, vou lá almoçar nos meus pais, daqui a pouco eu volto, te pego e a gente vai lá fazer o exame, né? Porque não era em Nilópolis, era em Nova Iguaçu, um bairro depois. E aí, município vizinho. E aí eu almocei e tava falando com ele, né, no WhatsApp. E ele falou assim, eu não tô legal e tal. Aí ele já tinha falado que ele não ia no dentista. Eu falei, não vai não e tudo mais. Aí eu falei, olha, acho que eu falei, vou me arrumar. Eu ainda não tinha almoçado, eu não lembro. Vou resolver umas coisas aí, vou pra ir, né? Qualquer coisa a gente vai tentar fazer o exame um pouco mais cedo e ver o que faz depois. Mas até então, gente, assim, o meu foco era, ele não tá bem, vamos fazer o exame, vamos ver o que a gente faz depois. Porque era não tá bem, mas assim, ele não sabia explicar o que era, era só, não tô muito legal, né? E ele falou, tô meio enjoado, tô com um pouco de dor, me sentindo dormente. E aí eu falei, tá, vamos ver o que a gente faz. Aí eu acho que nesse ponto eu perguntei pra ele, eu falei, você não quer ir numa emergência, né? Você tá começando a ficar preocupada, né, gente? Eu sou dessa vibe mais tranquila assim mesmo. Nem em relação à doença, né? Eu sempre acho que não é nada. Enfim, eu falei assim, você não... Aí foi a primeira proposta, né? Eu falei, você não quer ir numa emergência, né? A gente vê, vai numa emergência, faz o exame, eu cancelo o exame, vai numa emergência. Já tava começando a ficar um pouco preocupada, ele, não tô legal. E aí eu desliguei, eu falei, tá, vou resolver as coisas aqui, vou mudar minha roupa e vou pra casa dos pais dele, no caso onde ele tava. E aí eu desliguei o telefone com ele, foi o tempo de eu chegar na cozinha e falar com a minha mãe assim, mãe, o Marcos não tá legal. E nisso já ligou, né? Aí eu falei isso com a minha mãe, meu telefone tocou. Quando eu atendi o telefone, era meu cunhado, né? Era o irmão dele mais novo, falando assim, o Marcos está se debatendo aqui. Foram essas palavras dele. E aí aí eu já larguei tudo, né? Já saí, falei, tô indo pra aí, já saí correndo pra lá. Meu pai, eu sou muito racional, né? Acho que é de criação. Meu pai, antes de eu sair, ainda virou pra mim assim, falou, pensa, né? Você vai levar ele pra onde? Que emergência você vai levar ele, né? O Marcos tá se debatendo lá, só sair meio que saindo, né? Meu pai ainda me fez fazer essa reflexão, né? Tá passando mal, você vai levar ele pra qual emergência? E aí que se dane, né, gente? Esquece exame e tudo mais. E aí eu cheguei lá, os meus pais, eles
Meu pai falou, vai me dando notícias e tudo mais. E eu cheguei lá, assim, ele tava, a casa do meu sogro, da minha sogra pequena, ele tava meio que em surto, meio que fora de si, né? Eu não sei explicar, tecnicamente falando, o que aconteceu ali, né? Mas aí ele, ai, tá doendo, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Eu nem sei se existe isso, né? Se for alguém me fala, não sei se aqui muda história, né? Enfim. E aí ele começou, ai, tá doendo, e ele meio que tava fora de si. Ele ia pro banheiro e urinava no chão e voltava, deitava e ligava o chuveiro e entrava debaixo do chuveiro com roupa e tudo. Eu, sem saber o que fazer, o meu cunhado, o irmão dele naquela época estava fazendo curso de enfermagem. Não, atendente de farmácia, eu acho. Isso. E aí ele entrou em contato com uma das professoras dele e falou, olha, tem que esperar, porque era tipo um surto, ele tava fora de si, muito estranho. Falou, olha, tem que esperar passar, digamos assim, né? E aí, nesse meio tempo, passou, né? Ele meio que se acalmou. A gente não conseguiu dar remédio nenhum pra ele, eu acho, né? Porque assim, ele tava... Não era um debater, mas ele não sossegava. Sabe quando você tá com muita dor que você vai pra lá e pra cá? Ele tava meio fora de si. E a gente chegou no hospital, lá em Nilópolis, no hospital local, e a gente passou na frente, estava muito cheio. Eu falei, a gente vai ficar um tempo inteiro aqui e tudo mais. E a gente passou na frente, né, porque ele realmente não estava bem, mas ele já estava estável, digamos assim. E aí ele começou a falar, né, e é que eu me dei conta nesse processo todo, porque... quanto tempo ele ficou assim? Eu falei, ele ficou assim 1 hora. Não, ele ficou... Esse processo dele, desse descontrole, né? Dessa crise, até a gente ir pro hospital, foram 2 horas, né? Até ele se acalmar. E ele tava todo roxo, né? A gente não tinha ideia da intenção que ele tinha se batido pra lá, batido pra cá. Eu sei que eu tenho umas fotos, braço dele, tudo, porque como a casa dos meus sogro era muito pequena, os pés dele muito pequena, né? Eu não sei se ele se bateu na cama, eu não sei o que foi. Eu sei que tem umas fotos dele todo roxo. E aí no final ele já estava medicado, né? Ele tinha sido encaminhado, deram um anticonvulsivo para ele e Dantal, lembrei, viu? Sem querer lembrei. Deram na veia, né? Porque faz efeito mais rápido. Passaram receita, né? Pra gente comprar. Mandaram a gente procurar um médico, mandaram a gente tentar remarcar esse eletro e fazer para ver o que era. Aí que eu fui começar a entender o que era convulsão, que eu quero que, né, o se tremer, que na verdade no carro, indo para Nilópolis, que ele teve foi uma convulsão parcial, né, assim, não sabia de nada, gente, não sabia de nada, assim, não tinha ideia do que era a vida. E eu, muito imatura ainda, né? Não, vou levar meu marido pra casa, eu resolvo a vida, eu resolvo tudo. O pai dele ainda ficou, fica aí, né? Todo mundo, fica aí. Eu falei, não, vou pra minha casa. Eu moro aqui em Madureira, no Rio, né? 20 minutos, dependendo do trânsito, meia hora, com trânsito bom, pra vir de Nilópolis até aqui, só pra vocês terem uma noção, né, de distância. E no meio do caminho, ele já começou assim, eu tô meio enjoado. E ele era todo sistemático, ele não gostava de vomitar, né? Não vou sujar o carro, vou vomitar no carro e tudo mais. E aí a gente chegou em casa, ele deitou, ainda não estava muito bem, né? Não estava estável. E aí ele começou com um enjoo, mal-estar. E aí eu mandei mensagem pro meu primo, que é médico, contando toda a situação para ele. Porque assim, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não queria preocupar os pais dele, porque a gente ia no médico no dia seguinte, acho que era isso. Eu vim para casa descansar, a gente ia dormir e depois a gente conversou com o pai dele, a gente ia procurar um médico no dia seguinte, né? Um lugar com mais estrutura, porque tinha que fazer tomografia, ressonância, enfim. E aí a gente chegou em casa, ele começou a não passar bem, ele vai pro banheiro e tenta vomitar, mas não tem nada para sair. Um caos. E aí eu falei, gente, eu tô sozinha, com um homem enorme, né? Que ele era todo parrudão. E aí falei com meu primo,
o primo filho pediu pra falar, faz esses comandos aqui pra ele, cabeça pra lá, cabeça pra cá, teste meningite, né? Acho que Marcos fez uns 3 ou 4 testes de meningite desses caseiros. Não, ele tá fazendo tudo. E foi o Saif, você tem que procurar um hospital de emergência que tenha tomografia ou que tenha uma ressonância para ver o que está acontecendo. Não adianta você ficar em casa assim. E o meu medo era, porque ele ainda estava assim, ainda se movia, né? Ele estava passando mal, mas ainda estava controlado. Ele conseguia andar e tudo, né? Não estava bem, mas conseguia andar. Eu falei, gente, se ele passar mal no nível que ele vai sair fora de si de novo ou não vai conseguir andar, eu nunca consigo carregar ele, né? E eu em Madureira, já de volta para casa, meia hora de Nilópolis, vou pedir quem para socorrer, um porteiro, um vizinho de apartamento, enfim. Foi aí que eu convenci ele, eu falei, olha, eu vou te levar para o hospital da polícia, né? Ele era todo sistemático, eu já tinha pedido para ele ir no hospital da polícia várias vezes. Ele tinha um preconceito que não só eu sou, né, porque ele era soldado, eu sou soldado, eu sou maltratado, eu vou lá para ser maltratado e eles só tratam bem quem é patente mais alta, porque assim, eu já tinha nessa coisa do eu não tô legal. No dia que ele passou mal no trabalho, eu falei, por que você não vai no hospital da polícia, né, já que você não tá bem, você tá em serviço. E eu falei com ele, eu falei, olha, eu preciso levar você agora para um hospital para você ser atendido, num hospital que tem uma ressonância, uma tomografia. Aí eu falei, para parar em qualquer hospital público por aí que eu nem sei, eu acho que talvez tivesse ressonância, tomografia funcionando. E eu falei, por que a gente não vai para o hospital da polícia? Você tem direito. E ele falou assim, tá bom, vamos, né? Não com essa calma, né? Porque ele tava passando mal. Ele realmente não está bem, porque para ele aceitar de boa ir para o hospital. E eu me lembro que eu desci, né? Eu falei, vou te deixar sozinha 2 segundos. Eu desci correndo igual uma louca. Eu falei, olha, eu não tenho condição de dirigir, não sei ir pra lá, né? A gente precisa chegar lá rápido pra pegar um táxi aqui. O que eu posso fazer é pedir pra ele não fazer o pior caminho, né? Que passa beirando a favela. Eu falei, vamos, o táxi tá esperando. E ele morrendo de medo de vomitar. Lembro que eu peguei um saco enorme, que eu nem sei de que era. Falei, leva na mão, e ele foi atrás, né, meio deitado, eu fui na frente. E na verdade, assim, eu nem falei pra ele, mas o táxi tinha me falado, olha, o caminho mais rápido pro hospital é passando pela beira da favela, né? A gente passava por 2 favelas, na verdade. E é o que temos pra hoje, então vamos. Eu sei que a gente chegou no hospital, fomos atendidos até bem rápido. A gente entrou na emergência e uma capitã atendeu a gente na sala de consulta. E ela falou, olha, a ressonância hoje a gente não consegue fazer, mas uma tomografia a gente consegue. Acho que não tinha ressonância. E aí eu falei, vamos fazer uma tomografia. Nesse meio tempo, lá dentro, eu já tomei um sacodezinho, né? Porque ele não tava bem. E aí eu cheguei lá, ela perguntando, ele não respondia. Comecei a responder. E ela já virou e falou assim, uma cara feia, uma cara séria, né? Ele não consegue responder, não? Aí eu, consegue? Né? Tipo, consegue, tá bom. E aí eu fiquei quieta, ele respondeu lá, né? Eu falei, já cheguei tomando, né? E a gente foi esperando, né? Ficamos lá esperando o resultado. E daqui a pouco veio ela. Quando ela veio, assim, ela já veio outra pessoa. Um doce, uma voz suave, falando assim, olha, a sua tomografia... Foram essas palavras, a sua tomografia deu alguma coisa. Só que a gente não consegue ver direito. Então vai precisar de um contraste. E para aplicar contraste a gente não faz agora, né? Só amanhã. Você vai ficar aqui você vai passar a noite aqui tomando soro e tal. Você pode ficar esperando ali fora e tudo mais, mas você vai ficar a noite aqui para amanhã de manhã, assim que o responsável, a pessoa da equipe chegar, fazer uma outra tomografia com contraste, né? Ali, gente, sabe aquela coisa assim? Eu falei, gente, essa mulher tava num poço de grosseria. E agora voltou um amor. Você sabe que ela tava muito mais empática. Eu falei, deu ruim. Mas, assim, eu tava tranquila porque a gente tava no hospital, né? Deu 3 horas da manhã, ele apagou na cadeira, né? Ele tava tomando soro lá. E aí, porque ele, assim, ele só tava assim, em casa, né? Ele, eu quero dormir, não consigo, porque ele já tava com dor. Eu falei, que ótimo, né? Agora que bom, pelo menos ele está dormindo, sem dor. E eu tô aqui na emergência, 3 horas da manhã, vou dormir na cadeira. E aí, no outro dia de manhã, a gente fez a tomografia com contraste. Eu sou evangélica, tá? Parênteses. Então eu vou falar algumas vezes de Deus aqui, mas assim,
Eu acho que para você que acredita numa força maior, né, que rege o universo, eu acho que vale a pena, né? Eu chamo essa força de Deus, você pode chamar aí dentro da sua religião do que for, só um parêntese. E aí Deus trata comigo em algumas coisas que eu não vou suportar, meio que me avisando antes. Meio que eu já, quando vão me contar, eu já meio que sei. Ele estava dentro da máquina e eu sentei as cadeiras, né, dentro da máquina, assim, na sala dentro da máquina, tá, gente? E as cadeiras eram bem de espera, do lado de fora, eram bem de frente à porta. Alguém bateu na porta para falar com ele, enquanto o Marcos estava dentro da máquina, estava lá dentro fazendo a máquina estava trabalhando, fazendo a tomografia. E quando ele abriu a tela, né, eu estava sentada de frente, assim, ele um pouco na tela, mas a tela estava virada para mim. E eu vi na cabeça dele uma mancha branca enorme. Ai, eu falei, ai, gente, deu ruim, né? E aí ele dentro da máquina, logo depois ele saiu da máquina, sentou do meu lado, na cadeira do lado. E aí eu falei com ele, né? Você sente alguma dor, alguma coisa, alguma dor de cabeça? Ele, não sinto nada. Eu falei, porque eu vi, o rapaz abriu a porta quando estava dentro da máquina, né? E eu vi um negócio na sua cabeça, tipo um caroço, alguma coisa assim. Ele, né, ficou meio assim, eu já sabia que tinha dado ruim. E alguma coisa tinha dado muito ruim. E aí o rapaz veio e falou assim, o rapaz abriu a porta de novo, falou, a médica vai falar com vocês, vai lá pra frente, a médica vai falar com vocês. Depois que você passar lá, você volta aqui, falou pra mim. E aí a gente foi pra médica, né, médica de plantão, já tinha trocado plantão, era de manhã, eu já não lembro mais que horas era isso. E aí a médica sentou, conversou com a gente, falou, olha, você tá com tumor, o tumor já tá bem grande. E aí ela conversou um pouquinho, ia ter que fazer uma ressonância, né? Eles iam encaminhar. E eu me lembro que ela saiu e aí o Marcos começou a falar um monte de besteira. A aceitação para ele foi muito difícil. Na verdade, não houve aceitação, né? Eu segurei, não, porque eu não desabei na frente dele. Iria ficar internado para tentar fazer alguma coisa. Ele ficou uns 2 ou 3 dias ainda internado. Ele subiu para internação, isso porque iam tentar fazer a ressonância. A gente não recebeu o encaminhamento para ressonância, não. A gente ficou, ele subiu para ser internado, né? Só que aí, assim, eu já tava um caco, eu tava esgotada. Eu fiquei praticamente 24 horas, né? Porque ele começou a passar mal de manhã, nessa pressão toda. Eu nem sabia. Aí depois que eles já estavam removendo ele pro quarto, né? Que eu fiquei um pouco sozinha, eu liguei pra minha mãe, comecei a chorar. Falei, mãe, o Marcos tá com tumor, isso, aquilo. E ele tava em jejum, ele tava sem comer. Eu acho que ele ia pra fazer a tomografia. Desculpa, gente, minha energia tá atacada, tá um caos. Por isso que eu tô ficando coçando o nariz toda hora. Aí ia passar aquela noite da emergência. Imagina a cabeça dele como é que não tava. E a minha, só que assim, eu não tava com a mínima condição de dormir lá. E eu nem sabia, quando eu liguei pra minha mãe, que eu descobri que meu pai tinha ido lá no hospital, tinha tentado achar a gente, não tinha conseguido, ninguém deu a informação correta. O irmão dele, né, o mais novo, foi pra lá, pra dormir lá. E aí, assim, eu precisava que ele tivesse estável, né? Aí eu já comecei a ficar conhecida no hospital, que comecei a correr pra lá e pra cá. A gente não vou deixar o irmão dele, né, meu cunhado aqui, com essa criatura espravejando com uma doença daquela sem comer ainda. Correndo pra lá e pra cá no hospital, já comecei a ficar conhecida no hospital ali, né? Aí no final a gente conseguiu, né, um lugar pra ele conseguia comida pra ele. Eu já tentei voltar no rapaz que fez a tomografia umas 2 vezes. A segunda vez eu consegui falar com ele. Ele falou assim, olha, né, eu já estava assim num estado meio, vou dizer choque, eu tava tentando entender tudo aquilo, o que estava acontecendo ainda. E ele falou assim pra mim, olha, você vai sair daqui, vai falar com esse neurologista X aqui, né, deu o nome lá do médico, porque e vai falar o caso, né, do seu marido para ver o que ele consegue para você, o que ele vai te ajudar, como que ele consegue te ajudar. E meu pai voltou pro hospital, ele foi me pegar, né, nisso tudo meu cunhado já tinha chegado lá, com a notícia já tinha tomado um baque, já tinha começado a chorar. Eu falei, olha, chora à vontade, mas não na frente dele, por favor. E aí meu cunhado ficou, né, aquela noite lá com ele. Eu acho que ele ficou mais uns 2 dias no hospital. Até que a gente viu, assim, que não ia
conseguir fazer a tomografia ali, né? Então a gente acabou voltando para casa para fazer o encaminhamento da tomografia depois. Como eu deu pra mim. Nossa, gente, eu andei tanto dentro daquele hospital. E aí vai, pega papel em um lugar, pega papel em outro lugar, né? Vai. Eu acho que a minha sogra, a avó do meu filho, dormiu lá mais um dia também depois disso, até a gente conseguir vir para casa. E aí depois começou a correria em casa para fazer. A gente conseguiu fazer a tomografia. Deu que era um tumor, né? Já estava bem grande, estava quase um tumor do tamanho de uma laranja. Conseguiu encaminhamento para o Instituto do Cérebro, porque ele ia ter que fazer a cirurgia o mais rápido possível, né? E fazer a biópsia. Pelo resultado da ressonância que a gente fez, estava sugerindo ali um grau 2, eu acho, mas teria que fazer a biópsia, teria que fazer, né, a cirurgia da retirada e a biópsia, porque assim, ele não teve dor de cabeça, ele não teve nada. O tumor dele foi parietal, então afetou o comportamento um pouco, né? Ele andava meio estressadinho, e a questão do movimento, né, da coordenação motora, nem em si do movimento. Nesse dia, né, a gente pegou, eu falei, tá bom, né, um tumor grau 1, grau 2, já tinha, a pessoa foi pro Google, né, leu um monte de coisa. Desse dia em diante, assim, o pessoal do batalhão dele foi super legal, foi lá, né, fez a visita de praxe pra ele no hospital, enquanto a Cristina estava no hospital. Depois em casa, eu fui lá, né, no batalhão pegar algumas coisas, alguns documentos, pessoal super agradável, super solícito. E aí a gente foi chamado, né, no Estudo do Cérebro para fazer a ficha, mais ou menos. E eles iam chamar para fazer a cirurgia. A primeira cirurgia dele foi, acho que foi julho. Acho que a primeira cirurgia dele foi julho. E aí, eu me lembro que a gente tirou uma foto, ele tirou uma foto com o Apollo, que era o cachorro que ele adorava, assim, a gente tava com medo, né? É uma cirurgia de cérebro e tudo mais. E aí a gente fez a cirurgia, né? Graças a Deus ele tava muito bem, a condição física dele era muito boa, né? Porque ele malhava muito, ele tava tentando fazer prova, se preparando para fazer prova, pro canil, pro BOP, alguma coisa assim. Ele corria 18 quilômetros, estando doente, a gente sem saber. Ele fez a cirurgia, não teve aquela coisa, vai ter sequela, não vai ter sequela. Eu, na minha inocência e ignorância, né, doida pra ele tirar o corticoide, tirar o anticonvulsivo. Depois da cirurgia, todas as cirurgias que ele fez, depois ele acabou tendo uma convulsão logo depois, né, mas assim, ele saiu muito bem da primeira cirurgia, né. Parecia que nem tinha feito, né? Parecia que nem tinha aberto a cabeça. E aí, uma semana depois, a gente foi pegar o resultado da biópsia, né? Fazer a consulta para tirar os pontos. Quem operou ele foi o Mansur, que estava na época no hospital de Caxias, na época que teve uma grávida que tomou um tiro na barriga, eles operaram o bebê. Então, nesse dia, ele não estava no hospital. Eu me lembro que a gente entrou numa sala e tinha uns residentes, né? Dava pra ver que era residente porque eram novos. A gente começa a ver, né? Assim, aprende a identificar quem é residente há mais tempo, quem não é. Eu me lembro que tinha um que tinha toda aquela... Tava com uma bandana de caveira na cabeça. Ele tava com... Pra gente não perder a viagem, né? Ele tava com o resultado da biópsia na mão. E eu assim, gente, inocente. Perguntei, que legal e tal, qual o grau? Ele falou assim pra mim, grau 2, ele falou, não, grau 4. Quando ele falou grau 4, eu não consegui fazer cara de paisagem. Não conseguia. A minha cara fez aquele assim... Aí o Marco já ficou meio assim e foi pesquisar depois na internet o que era, né? E aí começou a nossa saga. Depois a gente foi na consulta, né, com outro médico. Ele encaminhou a gente pro INCA, que ele ia fazer quimioterapia, ia fazer radioterapia. Na verdade, sim, ele encaminhou pro INCA para ver qual seria o tratamento adequado, né? No caso dele, se ia ser químio, qual tipo de rádio, enfim. Mas ele falou, olha, deu todo o procedimento para entrar, né, com o processo para ser chamado pro INCA, pro tratamento e tudo mais. Aí foi mais uma correria minha, né? A gente chegou em casa, eu não tinha muito tempo para pensar, eu virei o braço, perna, cabeça pensante, eu tinha que agir. Eu não podia sentir eu coloquei na cabeça que eu não podia sentir por vários motivos, né? Tinha que agir, tinha que ir, tinha que fazer, alguém tinha que fazer alguma coisa.
a gente entrou na clínica da família aqui, né, no sistema. Eu me lembro que a gente não entrou no SISREC, a gente entrou num outro sistema que chamava mais rápido. Demorou, para fazer a quimioterapia, demorou 3 meses. E nesses 3 meses o tumor voltou a crescer. Ele fez a segunda cirurgia em outubro de 2017. Em 3 meses depois da primeira cirurgia, né, o tumor já estava num tamanho de novo que praticamente estava incomodando, né? A convulsão virou assim, era o pior medo dele e meu também. A convulsão era muito ruim e eram os métodos que a gente começava a saber, né, que a situação não estava muito boa. Pra não falar que ele não ficou com sequela nenhuma da primeira cirurgia, ele ainda dirigiu bonito, né? Ele ainda dirigia, só que assim, tinha a hora que ele tinha que olhar, né? Ele não conseguia raciocinar. Ele achava que o pé dele estava na embreagem, o pé dele estava no freio. Ele não tinha controle, ele achava que o pé dele estava num lugar, o pé dele estava no outro. Então, a sequela que ele teve foi essa e continuou com o que ele tinha antes, né? De ter que descer a escada segurando. Ou descer a escada, por exemplo, não era automático, né? E tinha que ia segurando e colocando o pé um a um na escada. Mas de resto, assim, você não dizia que teve sequela. E quando chegou em outubro, que a gente foi... Nesse meio tempo, o tumor voltou. A gente chegou a fazer... Era um número X de sessões de rádio, que eu já não lembro mais. Porque tem que fazer a máscara, tem que fazer todo um procedimento. A gente chegou a começar a fazer sessões de rádio, mas o tumor, nesse meio tempo, a gente chegou a ser chamado, né? Já tinha voltado. Em 3 meses, o tumor praticamente voltou ao tamanho original. Aí eu comecei a surtar. Porque a gente já tinha entendido a gravidade da doença, eu já tinha entendido, ele já tinha entendido a gravidade da doença, né? Eu já tinha a sobrevida média da doença era de 2 anos, ele não aceitava. E aí, assim, quando o tumor dele voltou ao tamanho original em 3 meses sem tratamento, confesso que foi bem difícil pra mim, né? Continuei no automático, mas ali eu já sabia que a situação era bem grave, bem difícil. Enfim, paramos no INCA, voltamos pro Instituto do Cérebro. Ele fez outra cirurgia. O tumor dele era do lado direito e afetava o lado esquerdo, né? Afeta sempre o lado oposto. E aí... Era isso, porque ele ficou paralisado do lado esquerdo. O lado direito, até ele falecer, funcionava bem, né? Na verdade, no final já tava parando, mas a mão, pelo menos, ainda funcionava. Ele fez a segunda cirurgia também, ia ter sequela disso, sequela daquilo, graças a Deus não teve sequela nenhuma. Quer dizer, acho que já estavam, né? Eles não podem garantir qual é a sequela que vai ter, porque tem aquela margem de segurança que eles fazem, né? Quando retiram um tumor, enfim. E aí, voltamos pro INCA 1, lá na Praça Cruz Vermelha, aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente fez rádio e a químio dele era de remédio. Ele fez toda a rádio, depois ele começou a fazer toda a químio. Nesse meio tempo, eu joguei a minha cartela de remédio fora, de remédio de preventivo, né, de anticoncepcional. Eu falei, quer saber, não tô fazendo quase nada mesmo, vou tomar mais nada na vida. E aí começavam as pessoas ficarem na minha cabeça, você tem que engravidar, porque você não vai poder ter filho, congela ovo, faz isso, faz aquilo. Aí eu falei, vocês estão perturbando muito a minha cabeça, deixa a vida ir, né? Também não tava com a cabeça pra isso, tava cheio de problema, enfim. Mas não tava tomando remédio, também não tava fazendo nada, né? Quem tem cabeça pra fazer uma coisa com essas problemáticas todas. Fizemos a rádio, fizemos a químio, aí ficamos bem, né? Ele ficou bem enquanto eu estava fazendo a rádio, ele estava ótimo. Depois dessa segunda cirurgia, que foi em outubro, ele fez a minha pressão ir a 17, porque ele saiu daqui de onde a gente morava, né? Ele ainda mora em Madureira, e foi correr. Pegou a reta, pra quem conhece, foi parar lá em Sulacap, no Cefap, lá no shopping de Sulacap. Ele correu, ele andou muito e eu preocupada com ele. 1 mês da segunda cirurgia. Então, assim, ele estava relativamente bem, né? Graças a Deus. E fomos assim em janeiro de 2018. Ele teve uma outra internação no INCA. Eu já surtei, né, assim, eu falei, cara, tá crescendo de novo o tumor e tal, graças a Deus não era. Eu lembro poucas vezes eu ter ficado feliz como naquele dia. E ali a gente viu, no INCA a gente vê de tudo, né, eu me lembro que a gente passava pelo INCA, ele não aceitava a situação, e eu falava assim, eu falei, gente, a gente tá no INCA 1, né, tem esperança. Eu falei, você queria estar no quê? Eu queria estar no INCA 4, onde é só paliativo, né, eu, inocente, ignorante, sei lá o que, ainda falava isso pra ele. Né? Eu falei, a gente tá tratando e tal, tentando botar alguma esperança naquele coração e naquela mente.
Aí eu me lembro que a gente tratou, a gente foi pra casa. Em janeiro teve um dia que eu fui pro Sesc. E aí eu não sei, depois eu precisei de ir numa ginecologista. Eu fui nessa ginecologista em fevereiro. E assim, eu só queria um remédio, né? Porque eu falei, cara, eu peguei uma micose no Sesc, eu quero um remédio. E ela me perguntou qual era a situação, né, na minha vida. Eu expliquei, eu me lembro que ela, tipo assim, ela falou, você tinha que ter vindo aqui antes. Agora já era, porque você não pode engravidar, você já tá de idade, né? Você já não pode engravidar mais direito. Se você engravidar, seu marido tá fazendo quimioterapia, tá fazendo rádio, seu filho vai nascer com problema, não adianta nada, agora eu não posso fazer mais nada. E assim, eu olhando pra cara dela, tipo, eu não vim aqui pra nada disso, né? Só quero um remedinho pra outra coisa, né? Porque eu tava com alergia e tal. Eu achei que era uma micose, que eu achei que era da piscina, que eu tinha ido. Enfim, quando eu passo pelo onde é o consultório dela, eu lembro dessa doida até hoje. Eu falei, gente, as pessoas sem preparo. Eu falei, não tem mais nada o que fazer. Você tinha que ter congelado os seus ovos congelados, esperma, que não sei o quê. Porque se você tiver filho agora, vai nascer com problema. E eu olhando pra cara dela, assim, eu falei, cara, eu não consegui falar, né? Eu tava num estado de nervo tão assim, né? Por causa do que eu tava passando. Mas eu tava pensando, eu falei, minha filha, eu não quero engravidar. Tipo assim, não tô pensando nisso. Eu só tô, né, querendo um remédio. Nem vim falar isso com ela que se meteu no assunto. Aí eu me lembro que eu liguei pra minha comadre, né? Eu falei, ainda bem que eu tô com a cabeça ainda boa, né? Porque acabei de uma mulher completamente surtada aqui que falou um monte de besteira pra mim, coisa que eu nem tava pensando, eu nem fui pra lá pra isso, né? Eu me lembro que numa consulta do marketing, consultas periódicas no Instituto do Cérebro e no INCA, eu me lembro que eu até perguntei, né, pro neurologista, eu comentei com o neurologista dele, aí o neurologista dele falou, não tem nada a ver, o problema dele é em cima, não é embaixo, até brincou, assim. E a minha ginecologista, depois eu perguntei a minha ginecologista falou, olha, não, realmente ele não vai poder, tem problema, é muito raro, a criança pode vir com problema. Eu falei, que ótimo, né? Então, os ginecologistas e neurologistas, por favor, entrem num acordo aí, porque a neurologista fala que não tem problema, o ginecologista fala que tem. Mas eu não tava preocupada com isso, eu perguntei de curiosidade, porque eu achei, assim, a profissional, né, o profissionalismo da ginecologista é um absurdo. Falar isso numa pessoa que tá sofrendo, enfim. E aí a gente continuou tratando, continuou fazendo químio. Em abril de 2018, uma das últimas vezes, né, que a gente conseguiu fazer alguma coisa, digamos assim, eu, depois de muito tempo, né, porque ninguém tem cabeça para isso, estamos tratando uma doença grave, eu comecei